O internauta da Itatiaia, ele está interagindo e está fazendo perguntas. Tem mais uma pergunta aqui de internauta que eu acho interessante. E vou começar por você, Alexandre Simões. O Júlio César está perguntando aqui: o ataque do Atlético está melhor ou ainda precisa de melhoras? Olha, o Romano, eu vi os dois últimos jogos do Atlético contra o Bragantino, que é um adversário muito mais qualificado, e no último sábado contra o Atlético de Goiás, a gente percebe uma evolução evidente do time do Atlético em relação ao que ele vinha produzindo num passado recente. Acho até que o jogo do Bragantino foi o melhor do Galo no Brasileirão contra o Atlético de Goiás. Ele fez o que se esperava dele, venceu por 2-0, poderia ter sido até por mais, controlou completamente o jogo, né? O time goiano não conseguiu criar praticamente nada do ponto de vista ofensivo, e essa era uma característica daquele Atlético de 2021. O ataque precisa de reforços. Precisa porque o Keno, ele vem sofrendo muito com as lesões, né, desde o ano passado, e é um jogador-chave desse time. O Ademir é uma opção interessante, mas o Ademir eu vejo ele muito mais como um cara de velocidade do que como esse cara, esse de lado de campo, por exemplo. O Savarino eu via uma característica muito diferente, muito mais próximo do que é o Keno, do que é o Ademir. Tem a chegada do Pavon aí, mas eu acho que o Atlético ainda precisava de mais um cara. Esse cara do lado de campo é muito importante, principalmente por um aspecto, né? O Atlético encara quase sempre uma retranca. Quase todo mundo que vai jogar contra o Atlético joga retrancado. A gente viu na semifinal da Libertadores do ano passado o Palmeiras, que foi o campeão da Libertadores, recebendo o Galo lá na casa dele e jogando retrancado. E nesse tipo de situação, esse jogador de lado de campo, o quebrador de linha, é muito importante. E hoje, né, esse quebrador de linha, o único que eu vejo no Galo é o Keno. Claro, tem a genialidade do Nacho, tem um Zaratio, que é muito bom jogador e pode render muito mais, mas esse quebrador de linha que eu vejo hoje é só o Keno. Você vê isso também, Natália? O Atlético precisa melhorar o ataque do Atlético tá legal, como é que é? O ataque do Atlético é muito qualificado. Eu acho que existe uma questão até de melhora do aproveitamento, fazer com que esses jogadores sejam cada vez mais assertivos nas suas finalizações, porque o Atlético é um time que finaliza muito e tem bons finalizadores, tem bons atacantes, mas pensando não só o time titular, mas como o plantel como um todo, a saída do Savarino e ainda a não chegada do Pavon, já que vai ser só daqui a pouco, deixou sim uma lacuna. A gente vê hoje, por exemplo, o lado esquerdo, com a possível lesão do Keno, o Vargas também já no departamento médico, existe ali uma carência para fazer esse lado esquerdo com essa mesma qualidade que faz o Keno, que é um cara mais de profundidade, como o Simões disse, vai muito bem no 1 contra 1, no drible, não precisa de muito espaço também para carregar essa bola, diferentemente do Ademir, que precisa de mais campo para poder fazer a sua jogada, aquilo que ele sabe fazer de melhor. Então, acho que cabe sim a chegada, principalmente de alguém com essa característica de ofensividade pelos lados do campo, mas acho que o principal hoje é o ataque do Atlético ser cada vez mais assertivo nas finalizações, porque é um time que cria muito e chuta muito no gol. Essa deveria ser a evolução, então, do ataque do Atlético, Panzi? Acertar mais o gol, acertar mais o alvo? Sem dúvida nenhuma. Semana passada, até no Bastidores, o João Vitor Xavier me perguntava o que o Turco tinha que ter mais atenção para melhorar o Atlético. Eu falei com o João, olha, o que ele tem que ter atenção no dia a dia, quando tiver tempo para treinar, é no sistema defensivo. Posicionamento quando o Atlético estiver sem a bola, com a defesa postada. Porque o Atlético tem sofrido gols dessa maneira. Porque lá na frente ele falou, o ataque não, eu falei, não, o ataque o problema é individual. O problema é o cara colocar o pé na forma. Aí hoje saíram números do Campeonato Brasileiro até a atual rodada. O Atlético é o primeiro em gols. Acho que tem 2 junto com o Atlético com o melhor ataque, mas o Atlético está com o melhor ataque. O time que mais finaliza, o time com mais finalizações no alvo, o time com mais média de finalização no alvo, aliás, o segundo com a média de finalização no alvo. Se é o time que mais cria, se é o time que mais finaliza, com mais média de finalização no alvo, o problema quando não faz gol está em quem? Não é no coletivo, é em quem finaliza, é em quem chuta. No último jogo, 2 exemplos. O Hulk recebe uma bola com o Nacho livre na esquerda. Ele decide ir sozinho e aí acaba dividindo com o goleiro e tocando a bola com a mão. Se ele toca pro Nacho, era o Nacho e o gol. E no final do jogo,
O Sacha avança com a bola dominada, com o Otávio pela esquerda livre e com o Ademir pela direita livre. O que o Sacha faz? Decide chutar pro gol. Chuta para fora, com 2 companheiros livres de marcação. E um marcador, né? Apenas um marcador. Então é a tomada de decisão errada. O problema está no atleta e não no trabalho técnico. E outro número que me chamou a atenção, que muita gente estava dizendo, o Atlético não marca mais a saída de bola do adversário como o Atlético do Cuca fazia. E eu não concordava com isso. Aí hoje saíram os números do Footstats. O Atlético é o time que mais desarma no campeonato no último terço, ou seja, perto do gol adversário, com 24 desarmes contra 19 do segundo, que é o Flamengo. Então o Atlético continua com esse poder de marcação lá na frente. O problema é lá atrás. E os reforços do Atlético no ataque estão no elenco. Vargas e Keno. Precisam recuperar de lesão e viram grandes reforços. E como lembrou o Simões, o Pavão está para chegar. Eu acho que não precisa ir para mercado, não. O Atlético tem um elenco muito qualificado. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai